E aí galera, aqui é a Gabi do GL3D e esse é o segundo vídeo da série de fotogrametria digital, onde a gente vai ver um pouquinho mais a fundo sobre a fotogrametria digital stricto sensu ou fotogrametria digital interativa. No primeiro vídeo da série, a gente falou um pouco sobre o que é fotogrametria digital, como ela surgiu e para que ela serve. Então, se você não viu o primeiro vídeo ainda, eu recomendo que você assista para entender melhor o que a gente vai falar aqui. E lembrando, como eu sou arquiteta, eu vou falar sobre a fotogrametria digital um pouquinho mais voltado para a parte de arquitetura, principalmente nesse segundo vídeo, mas a fotogrametria pode ser utilizada em diversas áreas. E não se esqueça de curtir o vídeo, comentar no final e seguir o canal aqui também, ativando as notificações. A gente ainda tem o terceiro vídeo da série sobre as técnicas de fotogrametria digital automatizada e muito mais conteúdo sobre esse tema. E vamos pro vídeo. No primeiro vídeo da série de fotogrametria digital, a gente viu que a fotogrametria é um método de aquisição de dados que nos permite extrair dados e informações de imagens fotográficas digitais, ou seja, fotos tiradas através de máquinas digitais. E que existem diferentes técnicas de restituição fotogramétrica, ou seja, diferentes técnicas que nos permitem extrair diferentes tipos de dados das imagens. Uma forma da gente classificar, separar essas técnicas, é como a professora Nathalie Johanna Gruteler coloca nos trabalhos de mestrado e doutorado dela, e que eu também utilizei na minha dissertação de mestrado. Separando entre as técnicas mais, digamos, tradicionais, mais antigas e que exigem um maior trabalho manual da nossa parte, e as técnicas mais modernas, automatizadas, que são de certa forma uma evolução das técnicas mais tradicionais por conta do avanço da tecnologia. E nesse segundo vídeo nós vamos ver sobre essas técnicas mais tradicionais, que nós vamos chamar de fotogrametria stricto sensu ou fotogrametria interativa. Essas técnicas são basicamente três: a monorrestituição, a estereorrestituição e a restituição a partir de várias fotografias convergentes. Basicamente, a diferença que a gente tem aqui é a quantidade de imagens que nós vamos utilizar no processo de restituição fotogramétrica e a forma como vamos realizar esse processo. O objetivo dessa série de vídeos é a gente entender como essas técnicas funcionam, para que elas servem e que tipo de produtos a gente pode obter com elas. Nesse vídeo eu não vou ensinar a executar essas técnicas, porque são processos um pouco mais complexos e que precisariam de um vídeo tutorial específico e mais aprofundado, mas a gente vai ter em breve mais vídeos sobre essas técnicas específicas aqui no canal. Então, antes da gente falar de cada uma das técnicas da fotogrametria stricto sensu, vamos relembrar de algo que a gente falou no primeiro vídeo, que é bem importante aqui, o processo de calibração da câmera. Como a gente já viu antes, a fotogrametria digital é a ciência e tecnologia que permite que a gente extraia dados precisos de imagens fotográficas digitais. Mas, para que esses dados sejam de fato precisos, o processo de calibração da câmera fotográfica que a gente está utilizando para fazer as fotos é bem importante. Quando a gente tira uma foto, por exemplo, da fachada de uma edificação, essa fachada nunca vai estar em uma vista ortográfica perfeita. Ou seja, se tentar extrair os dados dessa imagem assim, do jeito que ela está, esses dados não vão estar no que a gente chama de verdadeira grandeza. Então, se eu pegar essa imagem e desenhar por cima dela com a intenção de extrair medidas, por exemplo, essas medidas não vão ser nada precisas. E além desse problema causado pela perspectiva em que a foto foi tirada, a gente também tem distorções na imagem que são causadas pela lente da própria câmera. Então, para que a fotogrametria interativa ou fotogrametria stricto sensu funcione de forma correta, ou seja, para que a gente extraia com precisão os dados das imagens fotográficas, a gente precisa realizar um processo chamado de calibração da câmera. Esse processo serve para que o software de restituição fotogramétrica possa executar o cálculo de forma correta e corrija as imagens com mais precisão. E mais pra frente a gente vai ter aqui no canal também um vídeo tutorial explicando como fazer esse processo de calibração da câmera, porque ele tem várias etapas, tem formas diferentes de fazer, também é um processo um pouquinho mais complexo, então a gente vai ver isso em um vídeo separado depois. Mas pra gente entender então a técnica de fotogrametria stricto sensu e essa questão da precisão, eu vou estar explicando aqui nesse vídeo bem rapidinho, de forma resumida, como esse processo da calibração funciona. Esse processo de calibração é a forma do programa definir os parâmetros internos da câmera, informações como distância focal, distorções da objetiva, dimensões do sensor, resolução das imagens e etc. É um processo de orientação interna. No caso da fotogrametria automatizada, que nós vamos ver no próximo vídeo, como a gente tem várias fotos de vários ângulos do nosso objeto, esse processo já é feito de forma automática. Mas na fotogrametria interativa, na stricto sensu, a gente tem que fazer isso de uma forma mais manual.
Resumindo, o que a gente faz é imprimir em uma folha um padrão de alvos codificados. Existem diferentes tipos de imagens de alvos que podem ser utilizados para isso, e cada programa de restituição fotogramétrica tem a sua forma de realizar esse processo de calibração. Existem então diferentes formas da gente realizar o processo de calibração da câmera, que vai variar um pouco também em relação ao software que a gente está utilizando, mas eu não vou entrar nesses detalhes mais complexos agora. Em seguida, a gente vai tirar fotos desses alvos com a nossa câmera. E nessa hora é muito importante manter exatamente as mesmas configurações de zoom, resolução, qualidade da imagem, etc. no processo. Mas existe uma forma de calibração também que você pode trabalhar com duas imagens, uma tirada com zoom máximo e outra com zoom mínimo. Isso vai depender muito do software e metodologia que está sendo utilizado no processo de fotogrametria. Depois, nós vamos inserir essas fotos no software de restituição fotogramétrica e fazer uma associação entre os pontos dos alvos. E aí, novamente, dependendo da técnica de calibração que está sendo utilizada, esse processo dentro do software muda um pouquinho. O que é importante a gente entender disso tudo é que os softwares de fotogrametria que trabalham com a fotogrametria stricto sensu possuem ferramentas para realizar o processo de calibração a partir das imagens codificadas que a gente fotografou. E com isso, os parâmetros da câmera ficam salvos em um arquivo e a gente pode utilizar sempre que for trabalhar com alguma restituição fotogramétrica. E é importante a gente entender que a gente pode trabalhar sim com a fotogrametria stricto sensu sem o processo de calibração da câmera, mas aí nesse caso a gente não vai ter nenhuma precisão na hora de extrair os dados e informações das imagens, ou seja, a gente pode ter aí uma imprecisão de centímetros ou milímetros. Então, depende muito do nosso objetivo ao utilizar essa técnica. Às vezes, a gente não precisa dessa precisão toda e utilizar a fotogrametria sem o processo de calibração da câmera já ajuda, e muito. Mas, se o objetivo é o levantamento preciso de edificações históricas, por exemplo, é mais adequado realizar o processo de calibração e estudar bem como ele funciona. Voltando então às três técnicas da fotogrametria stricto sensu, nós vamos começar pela primeira, que é a monorrestituição ou retificação. Nessa técnica, a gente trabalha com uma única imagem do objeto, e o que o programa vai fazer para a gente é realocar os pixels da foto para corrigir a distorção que a gente mencionou no início do vídeo. E é por isso que essa técnica é mais adequada para objetos com uma geometria mais simples, afinal, como a gente só tem uma imagem, não dá para corrigir alguns detalhes de profundidade. O processo de retificação pode ser feito de diferentes formas a depender do software que está sendo utilizado nesse processo. Pode ser feito marcando as medidas na imagem ou marcando apenas os planos. A segunda técnica da fotogrametria stricto sensu que a gente vai ver é a estereorrestituição, que trabalha com estereopares. Aqui a gente tem um par de fotos, ou seja, duas fotos do mesmo objeto, tiradas de posições um pouco diferentes, mas com uma grande área de sobreposição entre as imagens. Com isso, a gente consegue identificar o que a gente chama de conjuntos de pixels homólogos. A gente marca e associa pontos em ambas as imagens, indicando ao programa os conjuntos de pixels que são iguais. E aí, tendo o mesmo ponto de duas posições diferentes, a gente consegue ter uma maior precisão no processo de restituição fotogramétrica, mais precisão do que a monorrestituição, no caso. E a última técnica da fotogrametria stricto sensu que a gente vai ver é a restituição a partir de várias fotografias convergentes, que funciona a partir de várias fotos tiradas do nosso objeto de ângulos diferentes. Nessa técnica, nós também vamos associar os pontos em comum entre as imagens, trabalhando com no mínimo 3 fotos. No caso de uma fachada, uma foto bem de frente e 2 de lado, mais em perspectiva. Dessa forma, a gente consegue pegar partes do nosso objeto, no caso da nossa fachada, de ângulos diferentes. A gente também pode utilizar mais de 3 fotos, para ter mais ângulos diferentes do mesmo ponto, para associar entre as imagens. Mas é importante entender que aqui nesse processo, a associação dos pontos comuns entre as imagens é a gente que faz, manualmente. E às vezes, depois de algumas marcações, o programa até associa alguns pontos sozinho, mas essa técnica envolve um trabalho manual bem grande. Com essa técnica, a gente já consegue obter um resultado bem mais preciso, corrigindo alguns problemas de profundidade. Como a gente vai marcando cada plano em cima da imagem, é possível obter como resultado uma ortofoto. E depois, com o avanço da tecnologia, os princípios da estereorrestituição e da restituição a partir de várias fotografias, surge a restituição fotogramétrica automatizada. E a gente vai ver sobre essa técnica no terceiro e último vídeo da série, então não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E é isso, galera, a gente chegou no final do segundo vídeo, eu espero que tenham gostado e que tenha ficado um pouco mais claro o que é a fotogrametria stricto sensu ou fotogrametria interativa, como ela funciona e o que a gente consegue fazer com ela. E não se esqueça, por favor, de curtir, comentar e compartilhar o vídeo se você gostou do conteúdo, para ajudar a gente, né, a continuar divulgando aí o trabalho e o canal. E comenta também se você já conhecia sobre a fotogrametria interativa, stricto sensu, e o que você já conseguiu fazer com ela. E é isso, até a próxima!